Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Tudo bem com todas as pessoas que nos assistem? Espero que sim, mas também quero dar as boas-vindas nessa oportunidade a uma colega de profissão, Lara Andrade. Você também fala de questões de sexualidade. É por isso que ela está aqui. Sobre o que nós vamos conversar hoje mesmo, Lara? Olá, pessoal. A gente vai conversar um pouquinho hoje, Oswaldo, sobre alguns mitos, algumas ideias do senso comum relacionadas à sexualidade, que entra ano, sai ano, a gente percebe que algumas pessoas ainda têm algumas dúvidas, ainda carregam algumas crenças que eu acho que é importante da gente desmistificar. Maravilha! Que você já usou um argumento que nós sabemos que precisamos ter um cuidado e uma atenção, porque a cada nova geração, muitos questionamentos continuam sendo os mesmos. Bom, que tal você dar uma ideia já para nós entabularmos um assunto aí? Porque nós estamos falando de mitos, mitificações. Isso é importantíssimo no nosso trabalho. Então, por favor. Claro. Bom, como o Oswaldo disse, eu também sou psicóloga e terapeuta sexual. É mesmo, a Lara tem especialização em sexologia aplicada. Pelo Impassex. Pelo Impassex. Puxa, bem-vinda. Olha, nós temos um orgulho de ter você atuando, porque afinal de contas a gente conheceu o seu trabalho, a forma de dedicação. Isso é bastante importante para a gente. E é um prazer para mim estar aqui. No meu trabalho, eu atendo majoritariamente mulheres jovens. Olha. Né? E eu percebo que as mulheres têm aparecido hoje buscando a terapia sexual na intenção de ter uma sexualidade, né, mais prazerosa, mais autônoma. Mas, por um outro lado, essas mulheres chegam com muitas ideias sobre sexualidade que talvez não caibam mais, né, no mundo hoje em dia, que não façam mais sentido. Eu sinto que hoje tem um imperativo muito forte para que toda mulher seja uma pessoa hipersexual, né, que goste muito de transar e de ter relações e que seja muito dona de si, dona do próprio corpo e muito autônoma e muito segura. E a gente sabe que a sexualidade, ela não necessariamente vai se apresentar desse modo pra gente, né? Ah, você está contando que o que você percebe maiormente são as pessoas tentando se colocar numa posição de uma forma que é uma exigência social. Isso. E você está me fazendo crer que essas pessoas não estão preparadas para isso, nem sabem uma série de coisas. E não é só saber, parece que assim, tem um saber do corpo também. Total. Parece que a revolução sexual, né, do século passado ampliou para nós essa compreensão de que a sexualidade também nos pertence, de que o sexo também nos pertence, mas a gente tem chegado para essas experiências muito cruas, né, com muitas dúvidas, com muitos medos. E você trouxe, né, algo muito bacana, que é esse saber, que não passa só pela racionalidade, mas passa também pelo corpo, pelos afetos. Olha. Né? E como tem sido difícil para nós, enquanto sociedade como um todo, essa relação com o corpo que seja mais autêntica, né, mais afetuosa. E aí a gente já tem um problema, né? Porque como a gente vai viver a sexualidade sem pensar, sem falar, sem viver o corpo? Quer dizer, o corpo tem uma função grande nessa história de a gente nem sequer saber das coisas. E isso, de alguma maneira, é perpetuado de geração para geração, porque também nessa nossa cultura nós temos essa preocupação com relação a sexo, com sexualidade, talvez ajude a gente a gastar tempo prestando atenção nisso em vez de prestar atenção em outras coisas. Na verdade, essas discussões são no começo do século XX, né? Porque essa maquiagem, né? Assim, olha para cá e não olha para lá. E o sexo é uma questão interessante e importante porque ao pertencer à nossa vida privativa, as pessoas não sabem, a gente não fala, não tem que conversar no mundo
fora da gente, fora da nossa vida privativa, não tem que conversar com os outros. Mas, então, o que é que você vê de algo que se perpetue em termos de mito, de mitificação? Bom, vamos lá. Eu percebo que, para algumas pessoas, esse olhar para o corpo já é uma dificuldade, né? A gente vai se desconectando muito das sensações do corpo ao longo da vida, né? Pelas exigências sociais, pelo modo como a nossa sociedade nos força mesmo a lidar com o nosso corpo. Então, já tem uma desconexão enorme da gente com o nosso corpo. Ok. Muitas das vezes, né, eu percebo que as pessoas na terapia, às vezes falam sobre dores profundas, sobre traumas, né, sobre grandes dificuldades. Mas é curioso como, quando elas vão falar sobre sexualidade, tem uma vergonha, tem uma timidez, tem um constrangimento, né, que passa por nós até hoje. Quer dizer, esse constrangimento, vergonha... Você está falando de emoções que a gente vive e são emoções que, de alguma maneira, não estão compatíveis com o viver a sexualidade de maneira satisfatória, saudável. Puxa vida, não dá nem para dividir com outra pessoa, porque... Exato. Exato. Então, a gente como que aprende coisas negativas. Exato. E como é que é essa conexão com o corpo, como você estava falando? Você citou umas vezes. A gente, quando vai fazer nosso trabalho, né, de tratar uma queixa sexual, acho que a gente sempre pensa um pouco na relação do paciente com o próprio corpo, né? E muitas das vezes exercícios simples, como tomar um banho de um modo mais consciente, né? Tirar um tempo para você cuidar do corpo. Você já está contando que as pessoas que estão assistindo poderiam estar fazendo isso como uma maneira já de ensaiar, experimentar algumas coisas, que mesmo que você esteja ouvindo e você pense que você precisa de um tratamento, ok, estamos aqui para isso. Mas você já pode se adiantar, começar a se questionar. E a Lara, lembrem-se, a psicóloga, a psicoterapeuta, a terapeuta sexual, Lara Andrade, está contando para vocês. Olha, presta atenção no seu corpo. Usa o banho para prestar atenção no corpo. Mas como é que a gente presta atenção no corpo? Acho que a gente tem que voltar a nossa atenção para as sensações do corpo, né? Então, é aquela coisa bem do beabá mesmo, né? Nossos órgãos do sentido, como que a gente percebe eles. Eu lembro de uma paciente uma vez, Oswaldo, que ela trazia um pouco esse desejo, né? De ter uma vida sexual mais prazerosa. E ela, muitas das vezes, insistia em fazer sexo com fome. E eu trazia esse questionamento para ela, né, de como a gente vai poder experimentar o prazer no corpo se tem uma informação que o corpo está mandando anterior a isso, né? O corpo com fome está pedindo comida. O corpo está sofrendo, está trazendo sensações de desconforto minimamente. É verdade. Mas talvez até ela tivesse aprendido que com o sexo ela esconde aquela sensação ruim de fome. Mas você apontou para algo que todos nós deveríamos estar fazendo. Estamos confortáveis? Estamos bem alimentados, dormimos bem, estamos descansados, estamos dispostos, disponíveis. Porque é assim que muitas vezes a gente também vai precisar conduzir, ajudar a pessoa que nos procura a compreender quais são as coisas que trazem bem-estar. Você está ouvindo? Já pode começar a fazer. Mas não se preocupe. Se houver alguma coisa do tipo, não estou conseguindo, não sei, pergunta pra gente. Então, acho que passa muito por isso, né? Por a gente realmente se reconectar de novo, se despertar de novo para o nosso corpo, para aquilo que o nosso corpo pede, para essas sensações que chegam através do nosso corpo. Isso faz parte, né, dessa busca por autonomia, dessa busca por mais prazer. Então, acho que todo acompanhamento em terapia sexual passa, de algum modo, por a gente pensar um pouco na nossa relação com o corpo. Um outro exemplo, assim, que eu dou é como na socialização feminina, né, a sexualidade muitas vezes é apresentada de uma forma muito negativa, né? O sexo enquanto algo sujo, pecaminoso, algo que tem que ser escondido. Eu percebo que, às vezes, para algumas mulheres, o próprio ato de higienizar a genitália já é uma grande barreira.
Vocês estão entendendo o que nós estamos falando sobre mitos? Porque nós temos compreensões que são maquiadas ou vêm de outras regras e ideias e que fazem com que a gente fique tendo compreensões que são erradas. O mito é um erro. O mito é uma coisa que não existe. Nem deveria existir. Que interessante. Então, você está contando também que alguém nos procura na terapia, no espaço de psicologia, no espaço da psicoterapia, essa pessoa também vai precisar, sim, precisar no bom sentido, compreender como é que o corpo dela funciona, como é que o corpo pode ser melhorado. Nós não estamos falando de desempenho basicamente agora. Nós estamos falando de autocuidados. Lá, assim, você está me fazendo perceber, colocar a nossa atenção em como é que nós temos que estar bem conosco mesmos, viver, aprender a viver. Exato. É muito difícil, né, a gente ter uma vida sexual plena e satisfatória quando está todo o restante da nossa existência despencando, né? Então, Verdade. a sexualidade, ela não está separada da nossa existência, né, do restante da nossa existência. Então, é inevitável a gente ter que passar por esses outros pontos também, quando a gente fala da terapia sexual. Olha só. E se alguém traz uma ideia mitificada? Basta a gente dizer assim, não, isso não é assim, não. Não. Claro que, às vezes, algumas informações, né, são super valiosas de serem dadas. Existe um trabalho, às vezes, de psicoeducação, né, que nós, terapeutas sexuais, fazemos. Então, tem realmente muitas crenças, muitas ideias que, às vezes, a gente vai discutir com o paciente, a gente vai trazer outros pontos de vista, outras perspectivas para ele. Mas a gente bem sabe, né, Oswaldo, que muitas das vezes, por trás das ideias, dos pensamentos, tem emoções, tem afetos, né? Então, às vezes, a gente vai precisar compreender também esse significado emocional, simbólico, né, por trás de algumas ideias, porque isso vai ser importante para o paciente poder transformar isso na sua vida. Você acabou de me mostrar uma coisa que você estava falando. Por exemplo, uma pessoa com um problema sexual, ela também pode ter bastante dificuldade de lidar com simples higiene dos genitais. E isso, quer dizer, o não cuidar da higiene, não ter um autocuidado, está vindo de uma compreensão errônea, de uma ideia errada. Veja, muitas vezes nós falamos de mitos e a gente parece que pega uma frasezinha, isso é aqui, é aquilo lá. Você está contando que a visão de mundo mitificada é um dos prejuízos enormes num processo de psicoterapia, de terapia sexual, e precisa ser modificado. Só repetindo o que a Lara contou. Algumas coisas são fáceis de a gente trocar, uma informação. Não, isso aqui é uma xícara. Tá, pronto, não é um copo. Mas a finalidade e o uso da xícara pode levar a uma série de outras coisas. E isso precisa ser compreendido. Como é que nós nos sentimos, quantas vezes, com quem a gente faz, de que maneira nós fazemos, de que maneira nós preferíamos ou temos uma fantasia de fazer. Exato. Olha só. Quer dizer, você está me falando que o trabalho de psicoterapia não é tão simplista. Não é tão simplista. Não é simplesmente, a gente chega lá e dá aula. Não. Quem dera se fosse, né, Oswaldo? Seria muito mais rápido. Mas nós humanos somos complicados no bom sentido. Somos complexos. Somos complexos. Gostei. Eu falei complicado, ela falou complexo. Por quê? Sim, nós somos complexos, nós temos muitas vertentes, faces para poder ponderar. Não é simplesmente, você está com uma ideia errada, olha, a ideia certa é esta aqui. Não funciona. Aliás, todos temos essas experiências. Não adianta você contradizer a outra pessoa, dizer que a outra pessoa está errada. Nós temos que compreender o que nós sentimos com isso, como é que é a nossa vivência pessoal. E qual é a finalidade, o para quê? Para que nós vamos fazer alguma mudança? Exato. Eu lembro de um dia que eu estava tomando um café com uma amiga, conversando sobre essas questões, né, de sexualidade, e aí, num determinado momento da conversa, ela estava indignada.
E ela dizendo assim, ai, mas por que é assim? Por que minha família me criou desse jeito? Por que a gente tem que passar desse jeito? Indignada. E eu entendo essa indignação, né? Claro. Acho que todos nós, em algum momento, vivemos elas, compartilhamos dela. E aí eu brinquei com essa amiga, eu falei, amiga, mas aí são 3.000 anos de história, né? Que a gente tem que se entender. A culpa não está só na nossa família, né? A gente tem 3.000 anos de história. E ela falou só de história, ou seja, isso é porque está escrito. Exato. Fora as dezenas e dezenas de milhares de anos que vem antes que a gente fica deduzindo. Pois é, você está contando que mesmo a nossa história de vida individual, ela está baseada em milhares de anos anteriores. E esses anos anteriores têm uma outra coisa, regras que são repetidas. A gente vai ter que compreender isso. Significa que a gente não pode simplesmente assim, colocar a culpa nos nossos pais. Eles têm responsabilidade? Tem, claro. Claro, estavam lá, participaram. Mas como é que eu ia ter responsabilidade com 1 ano de idade? Verdade. Porém, agora, adultos, nós temos a responsabilidade de não deixar aquela pessoa que com 1 ano de idade viveu tal coisa e ficar repetindo isso. Exato. Já não é mais responsabilidade dos seus pais. É nossa, individualmente. E é isso que a gente faz na terapia, então, Lara? É um pouco do que a gente faz realmente, Oswaldo. Boa parte do trabalho passa por isso, né? É que também dá a impressão que, assim, a gente não fica pensando e falando de como, sei lá, o que acontecia sobre sexo com 1, 2, 3 anos de idade. Não necessariamente a gente nem lembra disso, né? Mas então, nós temos que lidar com aspectos que são ideias, mas também compreender como é que nós sentíamos cada dessas coisas. Exato. Uau! E me conta uma coisa. Vem um indivíduo para o consultório, está reclamando que tem uma dificuldade sexual, homem ou mulher, que tem uma dificuldade de... não tem um desempenho sexual que gostaria de ter. A gente tem que ficar esmiuçando a história de vida dela para saber aonde que ela andou errando? Não necessariamente. Vamos compreender esse trabalho de investigação, de detetive, vai necessariamente nos levar onde a gente está querendo. É claro, né, que conhecer a história da pessoa é muito importante, né? A gente vai ter que, inevitavelmente, voltar um pouco no passado, né? Mas acho que é muito interessante, é muito importante a gente compreender que a gente está, acima de tudo, pensando do aqui a partir de agora, né? De daqui para frente. Então, esse retorno ao passado, ele é importante para a gente ter uma compreensão geral. Mas a gente quer pensar no daqui para frente. Isso é importante. Porque se você que está ouvindo percebe, sente alguma dificuldade na sua vida, nós temos que pensar o daqui para frente. Mas nós chegamos aqui por causa do nosso passado. Verdade. Podemos olhar, observar, compreender, registrar também, mas nós temos que fazer algo mais. Ou seja, qual é o passo futuro? O que eu vou fazer hoje? O que eu faço amanhã? O que eu vou fazer na semana seguinte? Porque se não houver alguma coisa de mudança, nós vamos continuar iguais. E isso soa essa ideia de mitificar, ou seja, eu tenho a impressão que muita gente também fica com uma ideia de que a gente tem que resolver as coisas do passado. Resolver as coisas do passado é fazer no futuro algo diferente do que era antes. Exato. Não é assim, tipo, não, eu tive uma briga com não sei quem, eu tenho que ir lá conversar com essa pessoa. Tá, você pode. Isso não significa que sequer que a outra pessoa vai lembrar que teve essa briga. Exato. Eu já vi exemplos assim. Exato. Mas o que eu quero para o futuro? Eu quero ter brigas desse jeito? Não. Então, já coloca na listinha do como que você quer ser. Exato. Porque você está me fazendo também compreender, Lara, que assim nós precisamos aprender como é que essa pessoa está sendo e para onde ela quer ir. Exato. E não basta só perguntar uma vez, né? Exato. Isso também implica que nós temos que conhecer, entender, saber com quem que ela quer ter uma aproximação sexual. Claro. Essa minha amiga mesmo, que eu te contei, né, que ficou revoltadíssima com a família quando ela entendeu que a família tinha uma certa responsabilidade no distanciamento dela com esse tema, né?
Acho que é um mito muito persistente na nossa sociedade até hoje, Oswaldo, de que a sexualidade ela tá mais para os homens do que para as mulheres, né? A gente ainda tem essa ideia de que homens são seres mais sexuais do que as mulheres, né? De que homens têm mais desejo do que as mulheres, mais libido. E a gente tem visto muitas mulheres hoje em dia questionando isso e querendo ter uma outra vivência com a sua sexualidade. Mas isso não é uma escolha puramente racional. E se a gente tenta lidar com isso de um modo puramente racional, a gente muitas vezes não sai do lugar. Não sai do lugar, porque a gente fica explicando as coisas. É. Então é por isso que não adianta a gente só querer saber o que aconteceu no passado. Gente, explicar as coisas é fácil. É fácil demais. Pode contar alguma coisa pra gente, a gente sabe explicar. E como é que nós saímos disso? Isso é mais importante. Nós temos uma forma de ir para o futuro, para um futuro que nos faça bem, sobre o qual a gente tem o mínimo de controle. Então você também está contando, você que tem assistido vários episódios do Café com Sexologia, pode ter notado que nós temos uma discussão que é mais ou menos recorrente. Na nossa cultura, as mulheres sempre foram tratadas de uma maneira diferente e as mulheres estão, assim, pensamos, gostaríamos que fosse, estão em desenvolvimento a ponto de elas também se chamarem o direito de serem, de poder ser de formas especiais, boas, positivas, para elas em primeiro lugar. E você está contando isso, ou seja, se a gente fala de uma revolução, uma dita revolução sexual lá no século passado, é complicado, né? Porque se a revolução tivesse dado certo, a gente nem estava aqui conversando. Quer dizer, foi um movimento? Foi. Teve bastante movimento? Teve. Mas ele só foi um primeiro passo para que, ao longo de muitas décadas, as mulheres começassem a dizer assim, olha, mas eu também quero ter uma sexualidade, o direito de ser sexual, o direito de ser capaz de expressar erotismo, de troca sexual. Isso não... Vocês notaram que ela também contou uma outra coisa. Se nós temos aí 3.000 anos de história, como é que a gente vai mudar a história da espécie humana de um dia para o outro, de um ano para o outro? O esforço é longo, mas você pode fazer um esforço na sua vida pessoal. Porque se você fizer na sua vida pessoal, você vai estar já melhorando um bocado. Bom, para você, com certeza. Mas você vai ser exemplo para outras pessoas. Quem sabe para seus filhos, sobrinhos, crianças à volta, amigos e amigas. É isso que você pode estar fazendo. Lara, você poderia deixar alguma mensagem especial, alguma ideia sobre esse assunto para as pessoas que estão nos ouvindo? Bom, eu acho que toda vez que a gente chega de uma forma muito dura, né, e muito exigente com a gente mesmo para trabalhar essas nossas questões, a gente mais atrapalha do que se ajuda, né? Então, é muito válido que nós mulheres ou que pessoas, de um modo em geral, queiram ter uma outra relação com a sua sexualidade. Isso é muito bem-vindo, mas vamos com calma, né? No sentido de que a gente não precisa de mais uma cobrança para a gente, para a nossa vida. E a gente pode transformar a nossa relação com a sexualidade, né? E isso, às vezes, passa por uma relação, inclusive, mais carinhosa com a gente mesmo, de mais acolhimento, mais compreensão. Com a gente mesmo. Sexualidade tem muito a ver com os relacionamentos, verdade. Mas tem muito a ver com a gente mesmo. Porque, afinal de contas, toda a expressão sexual que você vive no seu dia a dia conta de você, mostra você às outras pessoas. Perceba isso. A sexualidade é muito mais do que aquele contato genitalizado, mas diz respeito a como você se apresenta no mundo, para as outras pessoas, como é que você vive isso. Exato. Gostaram? Eu gostei. E aproveitando, já contei que a Lara fez nosso curso de especialização em sexologia aplicada. Todo começo de ano tem um curso começando. Procura lá. Vai lá no impassex.com.br. Procura o nosso curso. Olha, esse curso é para todos os profissionais, não só de saúde, porque é uma forma de ajudarmos o mundo a compreender que temos muito mais o que fazer do que simplesmente algo genital. E, na verdade, a solução para situações
para os problemas genitais é o restante, é o nosso eu. E nós vamos fazer isso para o nosso bem-estar. Eu quero agradecer a Lara. Ela veio aqui, já disponibilizou um tempo para a gente fazer esse esforço. Eu sei que assim, é separar. Aqui em São Paulo a gente precisa de separar um tempo para isso. Então, nós precisamos de tempo. Obrigado, Lara. Imagina, eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui compartilhando essas informações com vocês, passando um tempinho com o Oswaldo. E espero que seja útil, né, de alguma forma para vocês. E estou à disposição, Oswaldo. Obrigado. Até mais, gente. Até domingo, 20h30 da noite. Você ouviu o programa Café com Sexologia com o psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 20h30 da noite.